as 3 epístolas paulinas, e na continuidade com as epístolas pastorais e as universais, tá certo? Então, página 48, o tema das epístolas. A diferença de carta para epístola. É bastante comum alguém ensinar que o termo carta tem o mesmo sentido que o termo epístola. No entanto, não é bem assim. A palavra epístola no grego se escreve epístole, que significa carta ou despacho. Em última análise, o sentido profundo desse termo indica um tipo de comunicação por escrito. Na língua portuguesa, a palavra epístola trata-se de uma forma de missiva mais formal que simplesmente uma carta. Nesse caso, uma epístola teria maior qualidade literária que propriamente uma simples carta, com a vantagem de ter em seu conteúdo uma mensagem mais importante e bem superior à simples mensagem informal e superficial de uma mera carta. A raiz verbal do termo grego é epístole, que por sua vez tem o sentido de enviar, ou seja, enviar uma carta, expedir uma ordem ou comando. Traz também a ideia de anunciar. Essa palavra pode significar também escrever uma carta. Entretanto, o termo grego epístole, ao ser traduzido para o português, não apresenta nenhuma diferença entre uma epístola formal e uma mera carta informal. Então, a questão da perda do significado de diferenciação ocorre no momento da tradução. A tradução dos dois termos uniu eles e não considerou a diferenciação de qualidade entre essas duas produções, uma epístola e uma carta. Então, os dois principais veículos de comunicação da antiguidade, de transmissão de informações, uma vez que estavam muito longe de qualquer tipo de tecnologia mais avançada, eles tinham essa tecnologia, a comunicação por via da escrita em algum tipo de material. No Antigo Testamento vimos alguns materiais empregados na antiguidade histórica, como por exemplo os tabletes de barro, nos quais eram impressos escritas cuneiforme, impresso hieróglifos. Vimos aí escritas em pedra, escritas em pedaços de madeira, e até lâminas. E passado o tempo foram se desenvolvendo alguns outros materiais até chegarem à confecção do papiro e do pergaminho. Então, no âmbito do papiro e do pergaminho nascem essa comunicação com mais facilidade e mais mobilidade, né? Inclusive mais possibilidade de armazenamento, que são as epístolas e as cartas escritas nesse tipo de material, no papiro e no pergaminho. E a principal diferença entre uma e outra é a questão da formalidade. A epístola, ela carrega uma forma, um método mais formal de escrita, uma comunicação muito mais formal, muito mais importante, muito mais sistematizada do que uma carta, que é simplesmente uma forma de transmissão de informação, mas sem qualquer apego a rito, sem qualquer apego a métodos muito específicos, né? Métodos muito bem definidos. Então, havia desde uma pequena comunicação, uma pequena lista de compras que foram encontradas pela arqueologia, pequenos selos e diferentes meios, diferentes métodos de se registrar e de transmitir uma informação, que poderiam ter desde a prezar pela simplicidade, pela brevidade da informação, desde grandes tratados que foram escritos, endereçados a alguma outra pessoa, enviados neste modo, né, desta forma, e que por serem construídos de forma mais sistemática, de forma mais profunda, ganham um sentido também diferenciado entre uma carta e uma epístola. Uma carta, uma comunicação simples, uma epístola, uma comunicação muito mais complexa, num âmbito muito mais amplo, muito mais profundo, e que está também numa forma mais sistematizada. Vemos aí as epístolas paulinas, por exemplo, com a sistematização que elas trazem, em comparação com a sistematização aplicada pelos escritores do mundo greco-romano,
bem como Lucas também as aplica na sua correspondência. O prólogo, a saudação, o corpo da epístola e a saudação final ao terminar todo aquele conteúdo. Então vemos aí que há um método, há uma forma que se espera encontrar naquele conteúdo, se espera encontrar naquele material e que o caracteriza como uma comunicação formal, tá certo? Diferentemente de uma simples carta. Então temos aí o primeiro tópico, epístola, do grego epístole, são correspondências formais, diferentemente das simples cartas. Em comparação a esses dois gêneros de formas de comunicação entre a epístola e a carta, podemos citar também uma terceira forma. Poderiam ser escritas em papiro, pergaminho ou pequenos cacos chamados óstracos, no caso de pequenas cartas. Então temos aí os dois materiais principais para a escrita, né, o suporte da escrita: o pergaminho, material caro, material difícil de obter, mas aliás um material caro, e o papiro, um material um pouco mais barato do que o pergaminho, um pouco mais difundido também, de mais fácil acesso, mas também que requer uma certa quantia, né, requer uma certa dificuldade para se obter. Então materiais que eram considerados preciosos e bem como a prática da escrita também era considerada uma prática bastante incomum. Poucas pessoas tinham domínio da leitura e da escrita, eram pouquíssimas mesmo. Você vê no contexto bíblico a ênfase que são dadas aos escribas e fariseus. Os fariseus, que eram um grupo religioso importante, muito à frente do ensino, da vida ética, moral, regendo a vida ética e moral do povo de Israel, interagindo com as sinagogas, e os escribas associados a eles, porque eram os profissionais técnicos especializados responsáveis pelas cópias das escrituras, feitas em papiro e em pergaminho, que iriam se deteriorando ao longo do tempo, e necessariamente teriam que haver pessoas capacitadas para empreender o trabalho de cópia desses manuscritos, cópia à mão. Então eram pessoas de grande relevância, ok? Pessoas de grande relevância na sociedade. E além desses materiais, temos os chamados óstracos, que está indicado nessa figura aqui embaixo. Esse pequeno caco, aqui onde estão escritos alguns textos, tá ok? Então isso é só para você ter a noção do tipo de comunicação que se podia utilizar. Então podia se utilizar desde um pergaminho, tá ok? Um material muito mais caro, empregado numa escrita formal, né, num grande tratado. Um papiro, por exemplo, também um material muito importante na época, que foi suporte para muitos textos das cartas, textos do Evangelho, tá certo? Aqui uma elucidação sobre o método de trabalho na época, a escrita à mão, tá ok? Método que exige muita perícia, muita qualificação para se escrever algo que fique completamente legível, bem organizado, com espaço bem aproveitado, porque o material é caro. E aqui embaixo o chamado óstraco, que é um caco de telha, onde podia se fazer uma comunicação rápida, escrever alguma mensagem rápida e enviar para alguma outra pessoa, tá ok? Sem necessidade de formalismo, nem de prólogo, nem de corpo do texto ou final com saudação. Apenas uma comunicação rápida, conforme a arqueologia encontrou, por exemplo, na cidade de Lais, em Israel, onde a cidade estava sendo atacada pela Assíria, e encontraram-se muitos cacos muitos óstracos, onde continha mensagens rápidas, tratando acerca da posição dos exércitos dos soldados assírios, situação da cidade, situação de guerra. Tá, okay? Então são as diversas formas de comunicação encontradas pelo povo da antiguidade. Então na página 48 ainda, fala acerca dos métodos, e os métodos mais importantes encontrados na antiguidade, primeiramente com relação ao material, como temos visto já, e em segundo plano com relação à capacidade técnica de escrever e de ler, o que para nós hoje é o básico do básico, na época era algo muito exclusivo, porque poucas pessoas tinham acesso à arte de ler e escrever, tá ok? Poucas pessoas tinham condições de pagar por um mestre, de colocar seu filho aos pés de um mestre
para que lhe fosse ensinado a leitura e a escrita. Em Israel era bastante propagado o ensino desta arte, da leitura e da escrita, a fim de que o povo tivesse o maior acesso possível aos textos da Torá, aos textos da lei, né? Então Deus mesmo determinou nos textos sagrados que fossem ensinados, né? Que houvesse, por exemplo, uma tribo sacerdotal que estivesse ligada a cada tribo e que provavelmente fizeram o papel também de professores, okay, dessas tribos. Então no meio do povo de Israel a cultura era muito valorizada. Agora no meio dos povos em geral, na maior parte das vezes não se encontravam tantas pessoas com capacidade de leitura e de escrita. Não é à toa que num texto de Apocalipse João fala desta forma na sua carta: bem-aventurado o que lê e os que ouvem a profecia deste livro. Você já parou para pensar por que ele diz que bem-aventurado o que lê e os que ouvem? Exatamente porque poucas pessoas teriam condição técnica para empreender uma leitura. Então numa igreja necessariamente alguém precisaria ter essa capacidade de leitura para que ele procedesse a leitura, e os demais que geralmente não tinham acesso a esta ciência acompanhassem a leitura, tá ok? Daquele texto. Então na antiguidade temos, por exemplo, o uso de um importante profissional associado ao escriba, de certa forma associado ao escriba. O escriba muitas das vezes atuava como copista dos textos, preservando esses textos, impedindo que eles fossem completamente destruídos. Eu trabalhava na preservação de grandes e importantes obras. E também o amanuense, que serve como um datilografista para o autor narrador. Então por vezes podia-se fazer uso de um amanuense, que atuava como datilografista e de certo modo editor gramatical sob a supervisão do autor narrador. Então, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita com este método. Paulo narrou a carta aos Romanos, um amanuense na cidade de Corinto registrou isso na carta. Como Paulo tinha conhecimento da leitura e da escrita, ele faz a correção, ele faz a leitura, ele aprova aquilo que foi colocado pelo amanuense e no final assina. Algumas cartas de Paulo trazem a assinatura, a rúbrica do apóstolo, no sentido de impedir plágio, né? Impedir que fossem plagiadas e que outros autores difundissem doutrinas espúrias atribuindo ao nome dele, ok? Cartas pseudônimas. Então, com esta prática vemos aí quais são os modos possíveis de escrita de uma carta na antiguidade, quais são os métodos empregados nesta época da história. Então, com relação, por exemplo, ao trabalho do amanuense, diferentemente do trabalho do escriba, temos a pessoa que pode não somente ser um registrador daquilo que está sendo narrado, mas uma pessoa desde que seja da confiança deste autor, desde que seja da confiança do autor e que tenha capacidade para isso, ser também um revisor gramatical, no sentido, por exemplo, do autor não ter tanto domínio da língua, né? Por exemplo, um autor judeu escrevendo um texto em grego, ele tem até o conhecimento do grego, mas não tem amplo domínio da língua, com todas as palavras, os verbetes, a correção gramatical, sistemática de escrita. Então ele confia àquele amanuense a narrativa, ele confere se a narrativa segue aquilo que ele está, no sentido, aquilo que ele está dizendo, mas dá uma certa liberdade ao amanuense de fazer correções gramaticais, no sentido da sintaxe, tá? No sentido das melhores palavras a serem empregadas, e provavelmente é isso que encontramos na segunda carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro. A segunda epístola de Pedro, por muito tempo, foi rejeitada como texto canônico por causa do seu acurado nível técnico. Então, os pais da igreja, analisando essa carta, eles viam nela uma dificuldade de aceitação em vista de ser uma carta com um acurado nível técnico. E o que acontece? É sabido que Pedro não tinha formação. É sabido que Pedro, antes de aceitar a Cristo, de tornar-se um apóstolo,
era um pescador, então não teve uma base de formação técnica da língua, uma base de formação erudita, como Paulo teve, como Lucas teve. O Evangelho de Lucas, que é o mais extraordinário no Novo Testamento no sentido da técnica. Então Pedro não teve, Pedro era desprovido disso. O Evangelho de João, por exemplo, é dos textos, como já foi dito aqui, teologicamente mais profundos, mais sublimes, mas tecnicamente mais simples. O modo de escrita do Evangelho é simples, diferentemente do Evangelho de Lucas, tá ok? Então o que acontece é, a carta de Pedro provavelmente passou por esse processo, por isso essas características encontradas nela, essas características esse grande desenvolvimento técnico gramatical, por causa de um trabalho de um amanuense que se manteve fiel aos fatos, conforme narrado por Pedro, mas que aplicou sobre a escrita toda a técnica gramatical de que dispunha para que obtesse um texto de alto nível, tá certo? Então essa é a questão que envolve, por exemplo, a carta de Pedro. Acerca do tamanho das epístolas, página 49, temos no mundo greco-romano as cartas particulares contavam em média com quase 90 palavras. Missivas literárias, como aquelas compostas pelo orador e estadista romano Cícero, ou aquelas de Sêneca, o filósofo, orçavam em média pelas 200 palavras. Visto que a usual folha de papiro media cerca de 34 por 26, aproximadamente as dimensões das nossas comuns cadernetas de anotações, podendo acomodar cerca de 150 palavras, dependendo do tamanho da escrita, a maioria das cartas antigas não ocupava mais do que uma página de papiro. Todavia, as dimensões médias das epístolas de Paulo se elevavam a cerca de 1.300 palavras. 1.300 palavras, variando desde 335 palavras em Filemon até 7.101 palavras em Romanos, tá ok? É óbvio, portanto, que as cartas de Paulo são várias vezes maior que as cartas médias da antiguidade, pelo que também, em certo sentido, Paulo foi o inventor de uma nova forma literária, a epístola, uma novidade por ser carta tão prolongada devido à natureza teológica e usualmente na natureza comunitária dos endereçados. Do outro ângulo, todavia, as epístolas de Paulo são cartas verdadeiras, portanto possuem endereçados genuínos e específicos, no que diverge das antigas epístolas literárias que eram escritas para o público em geral a despeito de seus endereçados artificiais, ou seja, escrevia-se um tratado e dirigia-se ele ao leitor interessado, não necessariamente a uma pessoa específica, diferentemente dos tratados escritos pelo apóstolo Paulo. O tratado de Romanos, que tem aí 7.101 palavras, o que eleva em muito o nível de escrita em relação às cartas médias da antiguidade e fazem com que este gênero literário de fato seja um gênero diferenciado na sua formalidade, no seu tamanho, no sentido de ser um grande tratado teológico na forma de uma carta, mas com toda a técnica e com toda a formalidade. Com isto vemos a Epístola aos Romanos é o grande referencial de uma epístola. É o grande referencial de uma epístola, diferenciando-se das cartas que circulavam em geral. Tá ok? Pelo seu tamanho, pela sua formalidade, pela sua profundidade, é um grande referencial do que vem a ser uma epístola. Então vemos aí, a partir essa questão do tamanho desse material que circulava, vemos que esse material inaugurou um gênero. Ele inaugurou um gênero. De fato, esse gênero epistolar, ele é muito caracterizado dentro deste âmbito de escrita, dentro desse tipo de material, tá certo? Não somente a questão da epístola, a questão dessa carta formal, desse tratado formal, de grande amplitude, mas também nós vamos ver futuramente que aquilo que vai ser chamado códex, tá ok? Que será exatamente o encadernamento dessas folhas, essas folhas que eram escritas desta forma, muitas vezes ligadas umas às outras, até formarem um grande bloco e então enroladas, como está aqui embaixo, elas futuramente serão encadernadas semelhante ao formato que temos hoje para os nossos livros.
E o primeiro encadernamento dessas folhas foi chamado Codex, tá ok? E o Codex provavelmente não é possível provar isso, tá ok? Não é possível